Vamos lá? Boa noite. Boa noite a todos. Florestan, Mário, Sara, Miola, vocês estão bem aí? Muito Tudo bem. bem? Boa noite, Manteiga. Desde Bem-vindo. quinta-feira passada nós estamos muito bem. Quinta e sexta-feira passadas nós estamos ótimos. Certo. Boa noite, Guido. Bem-vindo. Prazer sempre falar contigo. Um abraço. Boa Muito noite. bem. Vou passar para o Mário, hein, Mário? Abre a entrevista. Guido, você está feliz também? Eu queria te perguntar, você também está feliz? Agora, eu digo, não apenas com relação ao julgamento do Supremo, mas também com relação ao fato de que a inflação está sob controle, parece cada vez mais sob controle, mais declinante em relação, se aproximando do teto da meta até, né? Já dá para vislumbrar no horizonte o teto da meta. Um desemprego numa redução histórica e o real valorizado em relação ao dólar. O que você está feliz? Olha, Vitor, eu estou feliz porque finalmente o governo conseguiu desmontar aquela trama que Caiu. foi criada pelo Roberto Campos para paralisar o governo Lula, né? Então, houve um movimento importante em 2024, no primeiro semestre de 2024. A economia brasileira ia bem, o governo Lula ia bem, contrariando as previsões. Naquela época, as previsões eram que haveria um crescimento medíocre em 2023, de algo como 1,6, 1,8. Em 2024 também haveria um crescimento dessa magnitude. E acontece que o resultado foi bem diferente disso. Em 2023, a economia cresceu bem, cresceu 3,2%, e no primeiro semestre de 2024, a economia estava indo muito bem. Não só a economia, também a política. E o governo estava já realizando uma série de ações sociais importantes e tudo mais. Então, os bolsonaristas ficaram preocupados, porque eles achavam que esse governo Lula ia ser um passeio e que o governo ele tinha herdado, né, uma herança maldita do Bolsonaro, dívidas, a economia estava semi-estagnada e tudo mais. Eles achavam que o governo ia ficar emparedado durante 4 anos com uma política monetária diversa, controlada pelo Roberto Campos durante 2 anos, né? E que com isso eles iam voltar ao poder com facilidade em 2026. Então eles começaram a se dar conta que isso estava equivocado, né? Então aí eles resolveram dar um cavalo de pau, né? O Roberto Campos, em abril de 2015, ele esteve num seminário do Council of the Americas, se não me engano, em Nova York, e ele diz que ele está preocupado porque o governo não pretende cumprir as metas fiscais, que ele ia ter um desequilíbrio fiscal, e isso ia levar a uma reação da política monetária nesse sentido, né? Então ele levantou a bola ali para dizer, olha, vamos mudar essa política monetária porque ela está muito favorável a esse governo, né? E daí começou uma campanha de terror em relação ao desequilíbrio fiscal, que não havia, na verdade, né? A dívida, endividamento e tudo mais. Quer dizer, é claro que a imprensa, não é, conservadora que apoiava essa direita também saiu em campo, né, para tentar atrapalhar o governo e constrangê-lo, né? E com isto eles criaram uma crise cambial, né? Eles criaram, digamos, uma situação de insegurança, né? O presidente do Banco Central dizendo que a economia, que há um desequilíbrio fiscal, isso é sério, isso vai
trazer inflação, o governo está gastando demais, e com isso nós temos que aumentar a taxa de juros. E foi aí que mudou, digamos, a direção da política monetária, porque havia, digamos, a taxa de juros estava caindo. Não sei se vocês se lembram, a taxa de juros que ficou para o governo Lula foi altíssima, 13,75, se não me engano, e aí começou a cair, porque era muito alta, e aí eles reverteram a política monetária e fizeram esse terrorismo fiscal. Esse terrorismo fiscal foi entendido pelo mercado como um aviso de que a política monetária ia endurecer, os juros iam subir, tá certo? Então, é, foi um movimento que acabou desvalorizando o câmbio, porque o Banco Central ele tem a capacidade de orientar os movimentos do capital financeiro. Se ele disser, olha, a situação fiscal está ruim, vai desequilibrar e tudo mais, aí você tem, você sabe que o real vai desvalorizar, né? Então o dólar vai valorizar. E aí começa um movimento especulativo, principalmente alguns banqueiros que eram muito próximos do Roberto Campos começam a dizer, olha, o câmbio, o dólar vai se valorizar. E eles aproveitaram também um momento em que o Federal Reserve, Banco Central Americano, ele sinalizou que não faria as reduções de taxa de juros que ele tinha anunciado. Então, ele deu um impulsozinho no sentido de manter o dólar mais valorizado. E com isso eles aproveitaram. Então, você teve uma crise cambial. Eles criaram uma crise cambial. O câmbio, em janeiro de 2024, estava em 5, menos de 5, 4,9. E aí começou a crescer a partir de abril e maio, a partir desse pronunciamento e dos seus desdobramentos, ele começou a subir e chegou no final do ano em 6,2. É. Então, isto causou inflação de alimentos, desequilibrou a economia, tá certo? E aí é isso que foi suplantado. Quer dizer, hoje nós vemos, o câmbio hoje estava 5,3, tendendo a menos do que isso, tá certo? E a inflação, o último dado da inflação é que houve deflação na economia brasileira. Então, eu diria que o governo conseguiu suplantar essa crise, e a prova disso é que o câmbio hoje, o real está se valorizando e vai se valorizar mais, e a inflação também foi contida. E os empregos crescendo também. Eu queria só saber de você, Guido, o seguinte: segunda-feira o presidente Lula vai estar na ONU, e eu queria saber, com a sua experiência de ministro durante tanto tempo na Fazenda, nesse momento, né, em que o governo Trump fez vários ataques à economia brasileira, uma taxação elevada, o Brasil demonstrou a sua capacidade de resolver a taxação dos Estados Unidos e apresentou uma balança comercial maior do que a do ano passado, né, no mês passado, em relação ao ano anterior. Eu te pergunto, o governo americano está prometendo mais sanções por conta da condenação do Bolsonaro. Você acha que o presidente Lula deve falar sobre esse tema e essa perseguição que o Brasil está sofrendo? Lula deve fazer essa fala, mesmo porque tem ministros que não tiveram visto de entrada liberado pelos Estados Unidos? Sem dúvida, o presidente tem que abordar essa questão, mesmo porque a ONU digamos, é um espaço internacional. Você não pode coibir a ida de mandatários brasileiros para a reunião da ONU, e os Estados Unidos fazem isso, que eles estão violando os princípios internacionais pelos quais a ONU foi criada. Sem dúvida, o presidente vai fazer uma fala forte, mesmo porque ele, 2 dias atrás, publicou um artigo no New York Times muito forte, muito veemente, né,
colocando o que o Brasil é um país soberano, não vai aceitar essas provocações, essa chantagem que é feita pelos Estados Unidos, não é? E que deverão continuar, porque eu imagino que os Estados Unidos, o Trump deve estar muito chateado, porque ele conseguiu levantar a bola do Lula, ele conseguiu colocar o Lula como o maior defensor da democracia em escala mundial, né? O Lula está enfrentando o Bolsonaro, perdão, o Trump, a gente confunde as duas coisas, né? São É, parecidos. e o Lula está confrontando um país muito mais forte do que nós, infelizmente, graças a uma série de besteiras feitas no passado, nós não temos, digamos, armas poderosas, armas nucleares, porque o Fernando Henrique, em 96, assinou um tratado de não proliferação, e o Brasil teria condições de ter, né? Nós temos muito urânio, nós teríamos condições, seríamos mais respeitados, né? Porque essa proliferação é assim, ó, todo mundo que já tem as armas nucleares, tudo bem, agora os que não têm não podem ter. E o Brasil é o único país grande e forte, porque o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, e o único país que não tem digamos, artefatos nucleares devia ter. E o Fernando Henrique, entre outras bobagens, assinou um acordo de não proliferação, que impediu que a gente desenvolvesse a energia nuclear no país e tudo mais. Mas, enfim, isso mostra que Lula é muito corajoso. As sanções que foram feitas contra nós até agora não causaram efeito, porque o Brasil diversificou mercados, é, estreitou laços com os nossos companheiros de BRICS e tudo mais, né? Estão se formando novos grupos que deixam os Estados Unidos à margem, tá certo? E é um absurdo essa chantagem que os Estados Unidos fazem em função do Bolsonaro, que é um criminoso provado, né? Quer dizer, não é que ele é um inocente e tal. Ele é um criminoso com todas as provas, tá certo? Então, Lula fará um discurso forte lá com toda certeza, na ONU. Miola. O Guido, né, o Bolsonaro é um criminoso condenado há 27 anos, só falta o trânsito em julgado, mas é uma questão de tempo apenas, né? Sim, Vou voltar, tu abordaste agora, né, a resposta que o governo brasileiro deu, né, muito coordenada internamente, articulada internacionalmente, diante do tarifácio e da guerra comercial do Trump, ela não só representou o aproveitamento de oportunidades e perspectivas futuras muito potentes para o país, como garantiu uma condição econômica, digamos, confortável hoje, né, que nós temos. Não se sabe ainda exatamente que tipo de sanções, ou que tipo de agressões que o governo Trump vai perpetrar contra o nosso país, devido ao julgamento do Bolsonaro, a condenação da semana passada. Qual o teu sentimento sobre essa situação, uma vez que nós temos um ponto de partida e uma confirmação de o que foi feito até agora, foi muito exitoso, mesmo com medidas políticas, sanções, ataques políticos ideológicos que o governo Trump vem a fazer, a tua percepção de que a nossa economia gerida pelo Haddad com o Lula, ela se aguenta? Navegamos bem até 2026? veja, não sei que outras medidas poderão ser tomadas, né? Mas, digamos, essa questão do Bolsonaro, no fundo, é um pretexto do Trump para fazer chantagem e causar pressões sobre o Brasil. O que preocupa o Bolsonaro são os BRICS, e é o papel de liderança que o Brasil tem tido na orquestração dos BRICS, né? Desde o início, nós fomos os dos principais entusiastas, trabalhamos pelos BRICS, trabalhamos para criar o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Os BRICS agora estão falando em moedas comuns e tudo mais. Quer dizer, a coisa vai avançar. Os Estados Unidos vão ficando para trás. Então, esse é o ponto do Trump. O Trump deve ter ficado furioso com aquela reunião que teve lá do Xi Jinping com o presidente da Índia, não é?
e o Putin, né, que foi assim, digamos, ele conseguiu aproximar dois adversários, né, que a China e a Índia tinham uma disputa, né, fronteiriça. Eles passaram por cima disso e se uniram, tá certo? Então, há uma resistência forte ao Trump e ele não vai ser bem sucedido, porque ele começa agora a colher uma inflação mais alta e você vê que ele tá fazendo, está cada vez mais, digamos, tirando fora do tarifaço uma série de produtos. Quer dizer, ele já tirou o café, ele tirou a papel, né, celulose, Lógico. tirou outras coisas. Então, veja, ele também não consegue. Agora, só se agora o que poderá vir é em relação ao fato de que o Brasil está importando diesel da Rússia. Então, me parece que esse é o ponto, né? Porque o Trump não conseguiu dobrar o Putin, né? Então, ele tá nervoso com o Putin. O Putin não aceitou o jogo que ele queria fazer e agora ele quer penalizar mais a Rússia, né? E tanto que tarifou a Índia por causa disso. Só se ele aumentar mais as tarifas, eu não sei o que ele poderá fazer, né? É, são medidas, existem medidas que seriam excessivas, a meu ver, mas tentar impedir que o sistema bancário brasileiro ficasse no sistema bancário internacional, né? Enfim, não sei o que ele vai fazer, né? Mas eu acho que ele está numa fase ruim. O Trump está numa fase ruim, não tá conseguindo alcançar os seus objetivos, né? Então, É vamos verdade. aguardar. Inflação subindo, desemprego, tensão interna, né? O país dividido. Mas, Mário, sua questão. Mário, deixa eu te cortar, Uhum, fazer, claro. fazer pergunta aqui da comunidade. Óbvio, né? Esse assunto ia voltar aqui, que é sobre o Galípolo. Júlio César Beraldi fala assim: agora só falta você, menino de ouro, baixar os juros. E o Antônio Vasques fala assim: Manteiga, Galípolo quer fazer do Banco Central a birosca do Itaú? É o que ele pergunta. Eu acho que não. Veja, eu sei que, inclusive, saiu um artigo do Zé Disseu no Opera Mundi criticando fortemente o Galípolo. Não sei se vocês leram, dizendo que ele está fazendo a mesma política do Roberto Campos, e até pior do que ela e tudo mais, né? Que é uma vergonha e tal. Que eu quero dizer, eu gosto muito do Zé Dirceu. Trabalhamos juntos no primeiro governo Lula. Ele era ministro da Casa Civil, eu era presidente do banco, eu era ministro do Planejamento e tal. Respeito muito, mas nesse ponto acho que ele está errado. Não dá para dizer que o Banco Central está fazendo a mesma política que fez o outro. É, Na verdade, os juros estão salgados, mas se você olhar a política cambial, ela mudou a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Eu até estou escrevendo um artigo para consolidar mais essas ideias, mas a partir de 1º de janeiro o mercado mudou. Ele percebeu que tinha um Banco Central diferente, que não ia mais incentivar, porque o Banco Central do Roberto Campos incentivava a desvalorização do real, de propósito, ele incentivava. Ele deixou livre, ele falou para o mercado: ó, fiquem à vontade, o Banco Central não vai intervir. E o Galípolo passou a intervir e, evidentemente, ele passou a combater o principal problema que nós tínhamos com essa situação, que era uma inflação de demanda, perdão, uma inflação que atingia principalmente os mais pobres, com a inflação de alimentos, e era causada em grande parte, não só, mas em grande parte, pelo câmbio. Então, a estratégia foi: bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é baixar esse dólar aqui, né? É claro que o Trump também ajudou um pouco, mas esse era a estratégia. E como fazer isso? Temos que subir a taxa de juros, manter a taxa de juros alta para reverter o fluxo de capitais, que era de saída para fluxo de entrada. A taxa de juros não é
para combater a inflação diretamente. Não é diminuir preço, ela diminui preço pelo câmbio. A variável importante é o câmbio. Então, o que ele fez? Bom, ele fez uma conversa, digamos, um discurso forte, levando em consideração que ele era indicado pelo Lula e que o mercado ia dizer, bom, agora vai ser uma festa, agora eles vão dar um cavalo de pau. Se ele tivesse dado um cavalo de pau, estávamos arruinados. Se ele no dia seguinte falar, agora eu vou baixar tudo, agora eu vou mudar tudo e tal, porque nós estávamos reféns do mercado naquela situação. Por quê? No mercado de derivativos, onde se forma o preço, você tinha só posições vendidas de real e comprada de dólar. Não sei se essa linguagem é acessível, mas assim, o sujeito diz, olha, eu estou apostando que o dólar vai subir, então eu estou apostando no dólar. E você tinha 80 bilhões de dólares apostados que o dólar ia continuar subindo e que, portanto, é como se tivesse, digamos, saindo dólares do país. E os capitais estavam saindo do Brasil. Com a mudada de Banco Central e a nova política, você virou essa situação e eles passaram a voltar para o Brasil. Hoje a situação é, o pessoal está vendido em dólar, está se desfazendo do dólar e comprando reais. É essa que foi a grande jogada. E isso você só conseguiria com juro alto. Se tem alguém aqui que é inimigo de juro alto, sou eu. Eu combati o juro alto o tempo todo, estava no governo, brigava com Meirelles, consegui baixar juros e tudo mais. Agora, não tinha muita saída. Tinha que fazer um discurso duro, manter os juros altos, altíssimos. É um patamar assustador, quer dizer, é uma aberração. Mas quem deixou essa aberração foi o Roberto Campos. E agora vai ser consertada, porque se criaram agora as condições que esse juro vai baixar. Não vai ser amanhã, porque amanhã tem reunião do Copom, mas provavelmente amanhã o discurso do Galípolo já vai ser diferente. Ele E, vai André, dizer, você olha, acha que vai cair a taxa não, amanhã? não, amanhã não vai cair. Porque, veja, o mercado ele gosta de previsão. Você sabe, né? Porque o pessoal faz apostas. Quando tem uma reunião do Copom, é como se fosse bet, né? Tem lá o banco que diz, vai subir e aposta que vai subir. E se subir, ele ganha, né? Então, o mercado tem que ser previsível. Então, o que vai acontecer, a meu ver, amanhã, suponho que vai haver um discurso dizendo, olha, a inflação dos últimos 12 meses está abaixo de 5%. Houve deflação do IPCA no último mês. Então, a inflação está indo para onde nós queríamos. Ela está baixando. Ela está indo para a meta. Ela não está na meta, mesmo porque essa meta é absurda, né? Mas isso é um outro assunto que a gente conversa outro dia. Mas a inflação está, em 12 meses, 4,8. Quer dizer, é a mesma inflação que tivemos no ano passado. Então, ela está sendo controlada. E Quer dizer que a aí, taxa de juros fica como está ou não vai cair nada? Não não, vai ela cair não nada. vai. Sim, O sim. que vai Agora, mudar é viu, o Guido? discurso. O que vai Ô, mudar, na minha Guido, deixa opinião, eu é o fazer a minha discurso. pergunta, que a Sara me interrompeu e agora é Isso. minha vez. Vai lá. Você acha, no ponto de vista da economia, você acha que a avaliação do presidente Lula tem melhorado? A aprovação Sim. tem aumentado, as intenções de voto em 2026 também têm subido, enfim, a desaprovação tem caído. Você acha que isso tem a ver com os preços e com o desempenho da economia? Claro, porque você estava com uma inflação de alimentos em 8%, tá certo? Então a população, mesmo que tivesse algum ganho de renda, ela estava lá pagando no alimento, tá certo? Então a situação da população piorou o ano passado, apesar de nós termos tido um crescimento de 3,4%, de termos aumentado muito o emprego, diminuído o desemprego, a renda aumentou, a massa salarial aumentou, mas quanto aumentou a renda? Uns 3% em termos reais. Mas quanto subiu os alimentos? 8%. Você percebe? Causou um mal-estar, né? As pessoas iam no supermercado e reclamavam.
E, de fato, tinham razão de reclamar, a carne estava cara, o café, o arroz, tal, tudo isso reverteu, né? A carne diminuiu, não muito, mas diminuiu, os ovos diminuíram, e todos, arroz, feijão e tudo mais, soja, tudo caiu. Então, a população, e em grande parte por causa da questão do câmbio. Então, a população sentiu um certo alívio nisto, tá certo? E a outra parte é também por causa que o Brasil não está permitindo, digamos, que a economia se deteriore com essa questão do Trump, né? Então, você pode dizer que há uma habilidade. O Lula saiu, foi visitar o Japão, foi visitar outros países para abrir mercados para os produtos brasileiros. Eles foram abrir novos mercados para os produtos brasileiros para manter esse patamar elevado, né, da da exportação brasileira, né? Então, veja, eu acho que, além disso, eu acho que também mudou a comunicação do governo, né? Mudou para muito melhor, né? Você tem um combate às questões do bolsonarismo e tudo mais, o combate ficou mais acirrado, o governo se comunica melhor. Outro dia eu falei com o presidente falou, pô, mas nós fizemos isso, isso e aquilo na saúde e na educação. Eu falei, presidente, mas não chegou ao conhecimento, não chegou ao conhecimento geral, tá certo? Então, a comunicação melhorou, isso é importante, a situação econômica continua bem, se bem que agora a taxa de juros alta, ela tem um efeito, é um remédio que tem um efeito colateral, não é? Então, há uma desaceleração da economia. Apesar que recorde é o desemprego mais baixo de todos os tempos, mas agora em julho, agosto, houve uma desaceleração, está havendo uma desaceleração que é normal, né? Você não pratica uma taxa de juros real de 10% impunemente, paga um preço. Mas agora, a partir, acredito eu, não sei se da próxima, mas até o final do ano, vai se inaugurar um ciclo de redução da taxa de juros. E aí as coisas irão para o seu devido lugar. Muito bom, Guido. Inclusive, aqui o pessoal da nossa comunidade estava falando que muitos preços caíram no supermercado, né? Também Exato. sintoma das Exatamente. sanções dos Estados Unidos. Mas foi ótima a tua chegada aqui, né? Estamos com saudade, né, Mário e Miola? Muita. Volte sempre. Eu também estava com saudades. Tá bom? Abraço, bom. Florestan, Um abraço. Mário, Em breve, um abraço. Sara, Grande Miola abraço. e para os espectadores. Um grande abraço a Valeu. todos. Obrigado. Obrigado, abraço.